indícios de rompimento? Bom, existem diversas formas, pessoal, da gente analisar o gráfico e identificar possíveis pontos de rompimento. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe os 5 principais que eu mais utilizo para vocês também começarem a aplicar aí no dia a dia de vocês. É importante ressaltar também que o que eu vou ensinar agora pode ser utilizado em qualquer time gráfico, tanto para M1, M5, M15, qualquer time gráfico você pode utilizar esses filtros para evitar possíveis loss daqui para frente, beleza? E claro, antes da gente começar nosso conteúdo, eu quero pedir encarecidamente para que você deixe o seu like e se inscreva no canal para que eu continue trazendo mais vídeos como esse. Show! Ponto 1. Vela nascendo muito próximo à região. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma região de resistência, uma região de suporte e o preço trabalhando aqui, né, entre esses dois limites. De repente, pessoal, um candle veio e nasceu exatamente aqui, ó, colado nessa resistência. Toda vez que o preço nascer colado numa marcação de vocês, não peguem essa operação, porque muito provavelmente esse preço não vai ter força para retrair, ele vai acabar rompendo, tá? Isso vale tanto para a região de resistência quanto para a região de suporte, tá? O preço nasceu colado na região, não peguem essa operação porque provavelmente ele vai romper. Beleza. O movimento de vela que eu gosto muito de pegar é o movimento de esticada de vela, ou seja, o candle nasceu distante da minha marcação e veio gradativamente para tocar aqui, tá? Lembre-se da seguinte frase: quanto mais distante o preço estiver da sua marcação, mais assertiva vai ser aquela operação, tá bom? Quanto mais distante, melhor para a gente, tá? Isso vale tanto para resistência quanto para o suporte. Nasceu longe, tocou, retraiu. Quanto mais distante, melhor. Nunca peguem quando nascer colado na região, tá? Segundo, vela de reversão. O que é uma vela de reversão? Vamos imaginar, pessoal, que eu tenho aqui o preço acontecendo e eu estou esperando, né, ele vir aqui tocar na minha resistência. Aí o preço nasceu, em vez de ele vir tocar na resistência, ele ficou aqui de baixa um tempão. Aí ficou de baixo, o candle ficou de baixo um tempão. Do nada ele mudou de ideia e resolveu vir aqui e tocar na minha resistência. Quando o preço faz esse movimento, pessoal, o que ele está dizendo para a gente? Que existia uma força dominando ali, que era a força vendedora, né? O preço estava de baixa, estava uma vela vermelha. De repente, os vendedores perderam força e quem entrou no jogo agora com tudo foram os compradores, tá? Então, o que o preço fez nesse momento? Ele mudou de direção e veio tocar aqui na minha resistência. Ou seja, aquela vela que antes era vermelha, agora ela está verde, tá? Então não faz sentido eu entrar contra essa força, tá? Se os vendedores perderam força e quem está com tudo agora são os compradores, nunca vou entrar contra essa força. Então o que eu faço? Nada. Eu espero romper, espero outra oportunidade. Isso vale tanto para regiões de resistência quanto para o suporte. Então, se fosse o contrário, por exemplo, né, eu tenho o preço acontecendo, eu estou esperando ele tocar no meu suporte, em vez dele tocar no suporte, o que ele fez? Ele foi lá em cima, ficou verde um tempão, força compradora atuando aqui, de repente, força compradora saiu do jogo e quem entrou com tudo foi força vendedora. Então, aquela vela que era verde de alta, de repente, ficou vermelha e veio tocar aqui no meu suporte. Quando o preço fizer esse movimento, pessoal, vocês jamais vão pegar essa operação, tá? Porque os compradores perderam força e quem está dominando agora são os vendedores. Então, jamais vou entrar aqui nesse suporte contra essa força, tá bom? Então, geralmente, quando o preço ele faz isso, né, ele vai ter deixado um pavio ou na parte superior ou na parte inferior, que foi a parte que ele fez a reversão, beleza? Terceiro ponto, fluxo de velas da mesma cor. O que é um fluxo de velas da mesma cor? Pessoal, vamos imaginar que eu estou aguardando o preço tocar aqui na minha resistência e ele fez exatamente esse movimento aqui, ó. Uma vela verde, duas velas verdes, três velas verdes, de repente ele veio e tocou, tá? O que é um fluxo de velas? Fluxo de velas é três ou mais velas da mesma cor. Tá? Então, toda vez que você tiver mais que três velas da mesma cor, eu já posso classificar ali um fluxo de velas. E eu nunca vou operar contra essa força. Em opções binárias, nós sempre operamos a favor da microtendência, nunca contra a microtendência. Então, se o preço está fazendo aqui uma sequência de velas da mesma cor, qual que é a microtendência que está rolando aqui agora? É uma microtendência de alta. Então, eu nunca vou entrar aqui, por exemplo, acreditando que uma venda. Por quê? Existe uma microtendência dominando ali naquele momento, que é de alta. Nunca vou entrar contra essa micro,
tá bom? Isso vale tanto para micro tendência de alta quanto para de baixa. Se fosse o contrário, seria exatamente isso aqui, ó. Sequência de velas de baixa indo tocar meu suporte. Eu nunca vou pegar uma operação nesse suporte aqui, porque provavelmente vai romper, porque existe uma força de baixa, uma força vendedora dominando aqui. E eu nunca vou entrar contra essa força, beleza? Show! Quanto mais velas, pessoal, repetidas, quanto mais velas da mesma cor, mais forte é aquela tendência e mais perigosa se torna aquela região de você entrar contra aquela força. Beleza? O quarto ponto, pessoal, é um ponto que poucas pessoas conhecem, mas que acontece muito no nosso gráfico. Vou até apagar isso aqui, ó, para vocês poderem entender, tá? Vamos imaginar que eu tenho o preço trabalhando numa região lateralizada. Geralmente isso acontece mais em pontos de lateralização ou pontos de consolidação. Então o preço, pessoal, ele está trabalhando aqui, né, entre esses dois limites, né? De repente ele começa a trabalhar mais a resistência e ele trava aqui na resistência e começa a fazer vários toques na resistência. Quando o preço faz esse movimento, pessoal, muito provavelmente ele vai romper aqui no suporte. Por que isso acontece? Porque o que o preço, o que o mercado está dizendo para a gente quando ele faz esse movimento? Que ele tentou várias vezes romper essa resistência aqui, não teve força, e aí, quando ele veio tocar o suporte, o que aconteceu? Os vendedores entraram com tudo e romperam ali aquela região mais fraca, porque ele tocou várias vezes, tentou romper a resistência e não conseguiu. Então é muito provável que ele vá romper na região mais fraca, que no caso seria a região de suporte. Se fosse o contrário, o preço faria exatamente o oposto, né? Ou seja, ele trabalharia bastante lateralizado, depois ele ia começar a respeitar bastante o suporte e ia romper exatamente aqui na resistência, porque ele não teve força, ele tentou romper aqui várias vezes o suporte, não teve força, e aí ele veio romper aqui em cima na resistência, beleza? Então toda vez que o preço trabalha muito uma região, ele tende a romper na direção oposta. Show? E a última dica, pessoal, é a tendência forte. O que é isso? Deixa eu apagar tudo aqui. O que é isso, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho um preço em tendência, tá? Vamos imaginar uma tendência de baixa, tá? Aí o preço está fazendo isso aqui, ó. Topo, fundo, tendência de baixa, né? Tendência de baixa. De repente, o preço para e dá uma consolidada ou uma lateralizada e fica andando aqui lateralizado, tá? Qual que é o possível de acontecer aqui? Qual que é o mais provável que aconteça aqui, pessoal? Que o preço rompa para cima ou que ele rompa para baixo? O mais provável é que ele rompa para baixo e continue a sua tendência anterior, tá? Então, se eu tinha uma forte tendência de baixa vindo lá de trás e agora o preço lateralizou aqui, eu vou evitar pegar operações nesse suporte. Por quê? Porque muito provavelmente ele vai romper e vai continuar a sua tendência de baixa. Vamos imaginar que aqui, ó, né, eu tinha, por exemplo, um suporte nessa região e o que o preço fez? Ele simplesmente veio e rompeu esse suporte aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, demonstrando para mim que ali ele vai continuar o que? A sua tendência de baixa. Então, toda vez que o preço está vindo de uma tendência muito forte e faz uma lateralização, você tem que ficar de olho, porque aquele momento em que ele para dar uma descansada, para dar uma acumulada, é só um momento que ele para respirar. O normal é que ele continue a sua tendência primária, que era a tendência de baixa, beleza? Isso vale tanto para a tendência de baixa quanto para a tendência de alta. Então, se fosse o contrário, seria exatamente isso aqui, ó. O preço está vindo aqui de trás, né? Fazendo topos e fundos ascendentes. Espera aí, deixa eu só desenhar uma resistência aqui, tá? O preço está vindo aqui de trás, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Numa tendência forte de alta. Espera aí, uma tendência forte aqui de alta, né? Aí, de repente, o preço está vindo, o preço faz isso, ó, lateralizou. Quando o preço faz essa lateralização, pessoal, que é o momento que ele para descansar, qual que é o mais provável que aconteça? Que quando ele vai romper, ele rompa onde? Exatamente aqui na resistência, tá? Então, se o preço vem de uma forte tendência de alta, pessoal, não peguem operações nessa resistência quando ele lateralizar, porque
porque muito provavelmente ele vai romper na resistência e vai continuar a sua tendência primária, que era a tendência de alta, beleza? Então, 5 filtros que eu utilizo muito no meu dia a dia. Eu tenho certeza que se vocês começarem a aplicar a partir de hoje, vai dar muito resultado para vocês, vocês vão evitar muitos possíveis losses daqui para frente. Quero fazer mais vídeos como esse, porque como eu falei, é um conteúdo muito amplo, tem muita coisa para passar para vocês, então não daria para falar tudo num vídeo só, tá bom? Esses foram os 5 principais. Comecem a praticar daqui para frente, que eu tenho certeza que vocês terão bastante resultado, beleza? E claro, quero pedir também para que se vocês gostaram do meu vídeo, do meu conteúdo, que vocês me sigam lá no Instagram. Estou sempre postando os meus resultados, as minhas operações. Vou deixar ele marcado aqui embaixo agora para vocês já poderem seguir. Serão todos muito bem-vindos, tá bom? Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo e até o próximo vídeo.